podemos adotar 3 estratégias para resolver problemas da magnetostática. Estratégia 1, utilizando a lei de Biot-Savart. Basicamente, temos diante de nós uma expressão envolvendo um integral. Podemos também recorrer à equação para o potencial vetor. A segunda estratégia, temos, portanto, 2 alternativas. E agora vamos falar de uma terceira alternativa. Qual é melhor? Depende. Então, muitas vezes, é mais fácil, como nós faremos agora, quando soubermos alguma coisa sobre o campo magnético, fazendo o uso de considerações, por exemplo, de simetria. Vamos explicar esta terceira estratégia para resolver os problemas da magnetostática. Ora, estamos aqui falando de uma outra formulação da lei de Ampère. Porque, a rigor, no caso da eletrostática, também fizemos isto, né? Nós fazemos uso de grandezas não locais, que não dependem de ponto a ponto. Eu não escrevo uma equação do tipo rotacional de B igual a μ0J. Não. Eu escrevo as mesmas leis, mas em termos de fluxos de grandezas físicas. Fizemos isso no caso da eletrostática, mas podemos também escrever em termos de integrais de linha e de fluxos. Finalmente, em termos de integrais de volume ou de superfície. Mas o fato é que, nessa formulação das leis, nós fazemos uso de grandezas físicas, que são grandezas físicas não locais. Depende do valor do campo ao longo de uma superfície, depende da carga total, ou seja, da integral da densidade de cargas num determinado volume. Então, veja que nós estamos falando aqui de uma maneira diferente de formular as leis. Nós fazemos isso em relação tanto à eletrostática quanto em relação à magnetostática. Agora, para a gente entender como devemos proceder, eu vou preferir ir para a lousa. Para a gente formular esta lei de uma forma um pouco diferente, em termos de fluxos, a gente começa, na verdade, calculando o fluxo dessa grandeza vetorial, bem como o fluxo dessa grandeza vetorial de um lado e do outro. Ora, o que significa isso? Eu vou calcular o fluxo ao longo de uma superfície aberta. Essa superfície não é fechada. O fluxo do rotacional do campo B. E aqui, esse fluxo, indicamos assim, ds. Rotacional de B, escalar ds, e agora uma integral. Vamos ver o que isto significa. É claro que se eu calcular o fluxo dessa grandeza vetorial ao longo de uma superfície aberta, vamos designar essa superfície aqui por superfície S, né? Eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Então, vamos escrever isso como sendo igual a μ0 vezes integral de J escalar ds, e isto aqui define o fluxo do vetor J através de uma superfície
aberta e vamos agora considerar esse vetor J com essa direção e esse sentido aqui, né? De forma que deste lado aqui eu tenho o fluxo do vetor J através dessa superfície S, e nós vamos mostrar logo em seguida que o fluxo de J através de uma superfície, lembrando que para eu calcular o fluxo de uma grandeza vetorial qualquer, o que eu devo, se eu tenho um vetor V aqui qualquer, V escalar ds, é igual a componente normal do vetor vezes o elemento de superfície, porque ds é sempre dado pelo elemento de superfícies vezes a normal à superfície. E a normal à superfície é algo que pode ser determinada em cada ponto. Então, eu tenho que tomar esse produto escalar e depois fazer a soma, ou seja, eu tenho que efetuar uma integral. Ora, o fluxo do vetor J através de uma superfície S define o que nós chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica é a taxa com que cargas elétricas passam pela superfície por unidade de tempo. E é isso que me dá o fluxo. Portanto, do lado direito, eu tenho μ0 vezes I. Veja que agora eu não estou falando de algo que depende de ponto a ponto. Eu estou falando de uma grandeza que é um fluxo da densidade de corrente através de uma superfície, e isso define a corrente elétrica. Então, do lado direito, eu tenho este resultado. Agora, do lado esquerdo, nós vamos fazer uso do teorema de Stokes. O teorema de Stokes afirma que a integral ao longo de uma superfície, na verdade, o fluxo do rotacional de um campo vetorial, né, de acordo com o teorema de Stokes, ele é dado pela integral ao longo de um caminho fechado, um caminho gama de B. Então, isso aqui é o fluxo, portanto, rotacional de B escalar ds, e agora, de acordo com o teorema de Stokes, isto aqui me dá a integral de caminho do campo B ao longo do caminho gama, B escalar dl. Teorema de Stokes. Esse é um resultado muito importante do cálculo quando aplicado ao eletromagnetismo. Em primeiro lugar, é importante entender ou especificar esse caminho gama. Bom, em primeiro lugar, esse caminho gama é aquele caminho que delimita essa superfície, né? Essa superfície termina nesta região aqui, uma curva. Então, gama é essa curva. Agora, tem um outro problema, é de especificar dl. Ora, dl é especificado quando a gente faz uso de uma regra, a regra da mão direita, de forma que o dl, neste caso, ele está para cá. O sentido dele, né? O sentido dele. Por quê? A normal, ela deve ser indicada por esses dedos, e o dl é tal que, quando eu colocar o dedo indicando o dl, a normal deve ser indicada por esses dedos aqui. Com isso, eu tenho uma especificação para o sentido de dl, e quero lembrar que dl ele é dado por dl é o elemento de comprimento da curva, vezes um versor tangente à curva em cada ponto. Esse ponto aqui, esse versor aqui é tangente, esse é tangente, esse é tangente. E dl é tal que a integral de dl me dá o comprimento desta curva aqui. Ou seja,
temos aqui uma outra formulação para a mesma lei, que especifica que a integral de caminho de B escalar dl por esse caminho gama, tendo já especificado o sentido que a gente percorre este caminho, é igual a μ0 vezes i. Ora, temos aqui, portanto, uma outra formulação desta lei. Agora veja, em termos de uma integral de caminho, eu fiz uso do teorema de Stokes, e em termos do fluxo do vetor J através dessa superfície, da superfície considerada. E esse fluxo de J escalar ds é a corrente elétrica. Ou seja, quanto de carga passa por esta superfície por unidade de tempo. Ora, vamos então agora fazer uma breve recapitulação e apresentar alguns exemplos. Eu só gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato. Esta formulação, em muitos casos, ela pode ser muito útil para resolver problemas da magnetostática. Isso mesmo, para calcular o campo B, conhecida corrente, por exemplo. Isso é interessante. Agora, cuidado. Por quê? Quando eu faço uso dessa expressão, eu preciso dizer alguma coisa sobre o campo B. E esse é o problema. Isso é um pouco cheio de truques. Em alguns casos, é bem simples. Em outros casos, não. Então, você precisa saber sob que circunstâncias você pode fazer uso disso. Aliás, isso aqui é sempre verdadeiro. O problema é o quão útil isto é para eu calcular o campo magnético. Porque agora nós estamos falando de uma terceira maneira da gente resolver problemas de magnetostática. Vamos um pouco agora para a apresentação. Nós já apresentamos outra versão da lei conhecida como lei de Ampère, né? Mas agora em termos da integral de caminho de um campo B. Se eu conhecer alguma coisa sobre o campo B, eu consigo calcular essa integral de caminho. E muitas vezes eu consigo determinar o campo B por meio desse artifício. Em primeiro lugar, só para que a gente possa se orientar em relação à determinação ou fazer uma hipótese sobre o campo B, vamos começar com uma dica. Se eu tenho uma corrente I percorrendo um fio, pode ser um fio infinito ou não importa muito. Se eu tenho uma corrente, e agora se utilizarmos esse dedo para indicar o sentido da corrente, então esses dedos vão indicar o sentido do campo magnético ponto a ponto. Em determinados pontos, o campo magnético tem um sentido e uma direção, e com esses dedos nós podemos ter uma ideia a respeito das linhas de força do campo magnético. Isso ajuda muito. Essa é uma primeira dica. Porque de outra maneira fica muito difícil fazer contas, né? Muito bem, a lei de Ampère, em termos de integrais de caminho, especifica que a circulação do campo magnético, B escalar dl, ao longo de um caminho fechado, porque o que é importante é que a gente perceba que aquele caminho lá é um caminho fechado, né? Um caminho fechado, de forma que, quando se trata de caminho fechado, essa integral de caminho é a circulação. A circulação do campo B é igual a μ0 vezes I. Bom, essa expressão é sempre válida.
O problema é quando ela pode ser útil. E ela só é útil quando eu tiver condições de dizer alguma coisa sobre o campo magnético. Então, vamos aqui, por exemplo, começar com este exemplo aqui, né? Nesse exemplo, nós temos uma densidade de corrente de tal maneira que ela só tenha a componente Z. E, portanto, podemos indicá-la por JZ vezes K. E depende, vamos imaginar essa situação, apenas da distância até um eixo, que chamamos essa coordenada de ρ. Ora, nesse caso, nós podemos facilmente determinar a corrente, nós podemos especificar o elemento de caminho que vamos utilizar, né? dl, no caso, por exemplo, é o elemento de caminho ao longo de uma circunferência. Ora, nesse caso, o que acontece é que, de acordo com aqueles argumentos apresentados antes, veja que não tem jeito. Eu tenho que fazer uma hipótese sobre o campo B. Nós estamos afirmando que o campo B, de acordo com essa regra, ele é dado por uma função que estamos chamando B, que depende da distância até o eixo. Estamos considerando aqui uma densidade de correntes de tal forma que ela depende apenas da distância até um eixo, né? Um eixo de simetria, né? Essa distância é ρ. Ora, nesse caso, B de ρ vezes E índice φ, E índice φ é um versorzinho que aponta sempre na direção azimutal, né? De acordo com essa regra da mão direita. Ora, agora veja bem, fica fácil a gente calcular a integral de caminho do campo B ao longo de um caminho que é uma circunferência. Nós estamos falando aqui de um caminho que é um caminho ou uma órbita circular ao longo de uma circunferência de raio R. E agora não é difícil verificar que B escalar dl é igual a 2 vezes π vezes R, ou ρ, como estávamos indicando antes, mas agora estamos mudando para R, mas R é a distância até o eixo de simetria, de forma que eu calculo a circulação do campo B nessas circunstâncias. E essa circulação é igual a 2 vezes π vezes R vezes B de R. A corrente, por outro lado, ela é igual ao fluxo de J. Ora, esta corrente, ela depende efetivamente do valor de R. É claro que nós estamos aqui pensando em pontos no interior do fio, um fio, claro que não é um fio muito fino, porque um fio muito fino, a situação é bem mais simples, porque agora esse I de R, na verdade, nós trocamos esse I de R por apenas I, né? Mas, veja só, agora temos uma expressão para o campo magnético que depende da distância até o eixo de simetria. O campo magnético, ele depende de R, e essa dependência é igual a μ0 vezes a corrente que passa por uma seção transversal de raio R, dividido por 2 vezes π vezes R. Temos aqui, então, como determinar o campo magnético produzido por um fio que não é um fio de dimensões desprezíveis, não é um fio fino, esse é um fio grosso. Ora,
É uma questão apenas de calcular, né, o B de R sob várias circunstâncias. Por exemplo, para os pontos externos ao fio, B de R é igual a μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes R. Quem é I? I é a corrente total. Se nós pensarmos num ponto no interior, então, se J0 for igual a J0 vezes K, onde J0 é uma densidade de corrente uniforme, I de R igual a J0 vezes π vezes R ao quadrado. O fato é que, veja, eu tenho uma alternativa para calcular o campo magnético produzido por um fio, fazendo integrais, mas agora tem uma outra possibilidade, usando argumentos de simetria, fazendo conjecturas sobre o campo magnético, utilizando agora a lei de Ampère. Temos agora, por exemplo, a expressão, né, para o campo produzido por um fio grosso e infinito no interior, né, do fio. E, nesse caso, o campo vai depender da distância, porque o I agora é igual a corrente total vezes R ao quadrado dividido por R. O fato é que temos aqui um exemplo relativamente simples, né, para a gente resolver problemas da magnetostática. Temos aqui também um fio produzido, aliás, um campo produzido por um solenoide infinito. No caso de um solenoide infinito, a gente parte do pressuposto de que o campo magnético externo é igual a zero e só existe um campo magnético uniforme no interior do solenoide. E agora nós devemos lançar mão deste caminho e podemos determinar o campo magnético no interior de um solenoide tido como infinito, né? E esse campo magnético produzido por um solenoide infinito, eu tenho aqui a expressão dele, adotando aquele caminho, eu tenho ali, na verdade, um caminho fechado, que eu agora faço uma soma sobre 4 caminhos, um caminho de A até B. Para o caminho de A até B, eu vou obter μ0 vezes B0 vezes L igual a μ0 vezes N vezes I. Para o caminho de B até C, eu tenho uma contribuição para a circulação do campo B, que é igual a zero. Fora o campo B é igual a zero, portanto, a circulação de C até D é igual a zero. E, utilizando o mesmo argumento, a circulação do campo B de D até A é igual a zero. Consequentemente, eu divido o percurso fechado em 4 caminhos. O caminho de A a B, o caminho de B a C, o caminho de C a D e o caminho de D a A. Isso aqui é apenas para exemplificar. Mas são casos onde a gente pode determinar o campo magnético uma vez que a gente consiga dizer alguma coisa sobre o campo magnético, utilizando argumentos de simetria ou dizendo o campo magnético no interior de um solenoide ele é constante, é um campo B, fora ele é igual a zero. O fato é que, se soubermos alguma coisa a respeito do campo magnético, fazendo uso da lei de Ampère, agora em termos da circulação do campo B e da corrente elétrica, nós somos capazes de resolver alguns problemas da magnetostática.